empreendedor e empreendedora, tudo bom com vocês? Mais um Café com Sabedoria, disse a vocês, né? Eu estava ansiosa pelo convidado de hoje, o meu querido David dos Anjos. E eu vou contar a vocês por que eu estava tão ansiosa. Posso contar o segredo? Eu estava extremamente ansiosa porque David foi o pioneiro em adquirir o método RDR e foi um mentorado do Café com Sabedoria. E o sucesso dele fala por si só, né? Ele foi um aluno exemplar, aplicou e está aqui hoje para a gente falar sobre planejamento digital. Hoje eu não vou ensinar, hoje eu vou aprender. Então vocês fiquem aqui, fiquem ligadinhos. David, por favor, apresente-se. Tudo bem, pessoal do Café com Sabedoria, eu sou David Anjos, o primeiro mentorado do Café com Sabedoria com o método RDR. Isso. Literalmente o método que transformou a minha visão de planejamento, tanto digital como no trabalho mesmo, desenvolvimento pessoal e também o meu CNPJ nunca mais foi o mesmo. Eu convido você a participar desse método ao qual mudou totalmente a minha visão empresarial e vai mudar a sua também. Amém! David, você veio com... Hoje a gente veio com o intuito de apresentar o planejamento digital. Primeiro eu quero que você fale para as pessoas quem é o David Filmmaking, o por trás das câmeras, para depois a gente entrar nessa área da área digital, pode ser? Claro. David Filmmaker, por trás da câmera, é uma pessoa que tem princípios, é uma pessoa que tem uma identidade forte e principalmente uma característica de filho de Deus. David é uma pessoa que trabalha com excelência, que quer extrair o melhor tanto dos seus clientes como também do seu serviço. E não só trabalha simplesmente por dinheiro ou por metas, mas sim com direcionamento do propósito. David, por trás da câmera, Cláudia, é uma pessoa que quer servir. Porque a Bíblia diz que o melhor, o maior, não é quem está sendo servido, mas sim quem serve. Que bom. Eu vejo sempre o seu trabalho, quero parabenizar pessoalmente, claro, né? E eu vejo que você olha nos mínimos detalhes, você tem esse olhar bem cirúrgico. Quando você começou, era fácil perceber aonde estava falhando, porque eu sei, como eu fui sua mentora, eu sei que você é perfeccionista. Sim. A gente tem esse detalhezinho, Mas, ele aprendeu uma coisa comigo que ele não fazia antes. Começar, mesmo que não seja melhor feito do que perfeito. Porque antes ele só queria fazer se estivesse perfeito. Mas foi muito difícil ter que deixar essa perfeição um pouco de lado. Extremamente difícil. Eu era uma pessoa que no início, antes de fazer qualquer coisa, eu estudava muito, ainda sou assim. Eu começo a estudar e fazer comparações com profissionais e também com quem está começando. E quando eu olhava para o meu trabalho e via que não estava como de tal pessoa que eu admirava, de tal pessoa que eu seguia, ou até mesmo que eu me inspirava, aquilo me paralisava. E quando Cláudia veio trazer para mim que o feito era melhor do que perfeito, foi muito difícil de eu compreender isso. Porque para mim, feito não era melhor do que perfeito. Só era melhor do meu jeito, da minha forma. E quando não saía do meu jeito, eu ficava frustrado e paralisava. Eu não conseguia avançar, não conseguia tomar iniciativa, até que Cláudia teve uma conversa comigo e falou: David, literalmente, tem pessoas que estão fazendo menos que você, com menos conhecimento que você tem, está tendo clientes, literalmente, com alto potencial, porque você não tomou atitude. Então é melhor você se posicionar agora, tomar uma atitude agora, do que você nunca tomar atitude e paralisar. Literalmente foi aprender com os próprios erros e entender que nós somos uma máquina ou chat GPT. Somos seres humanos que estamos dispostos a falhar, mas também a aprender e a desenvolver. Quando eu decidir aprender e abrir mão do meu perfeccionismo, aí eu evoluí. Tem um grito de guerra no exército que a gente diz, né, que a repetição leva à perfeição. E você percebe que com o dia acaba se tornando mais fácil, né, o manuseio das armas que você usa. Com certeza. Mesmo quando no dia não tem um evento específico e tem um horário livre, eu sempre gosto de fazer um podcast que seja com uma aula prática. Porque por mais que eu trabalhe todos os dias, quanto mais eu me aperfeiçoo, quanto mais eu trabalho, literalmente, fica melhor. A ferramenta começa a ser distribuída de maneira mais consciente no nosso pensamento, até mesmo no nosso inconsciente. A gente começa a aprender e a fazer coisas mais rápidas do que fazíamos antes. Agora vamos para entrar no tema que literalmente é o planejamento digital. Para quem está começando agora a dar os primeiros passos, o que você indica para começar? Antes do planejar, o começar. O que eu indico para começar? Bom, eu sou uma pessoa muito didática. Por mais que eu trabalhe com tecnologia, eu gosto muito do papel e caneta. É literalmente fazer um planejamento. Você botar no papel o que é que eu tenho e o que é que eu preciso ter para começar.
E aí você literalmente só risca o que você precisa ter e vai com o que você tem. Quando você entende que o que você precisa já está em suas mãos, o que você precisa já está ao seu alcance, e depois disso, pouco a pouco, talvez até rápido, as coisas vão começar a acrescentar, você já tem um grande passo. Comece planejando com aquilo que você tem. Comece exercendo já com as habilidades que já foi entregue às suas mãos. Eu não sei o que você faz hoje, mas eu não sei se você fala bem, eu não sei se você sabe editar um vídeo, eu não sei se você sabe fazer um bolo, mas eu tenho certeza, pelo menos uma coisa você sabe fazer. Pegue isso, distribua por demandas e comece a exercer com o que você literalmente tem e vai ter resultados. E essa área de começar no digital, sempre foi uma paixão sua ou foi algo que caiu por ter facilidade? Porque você é bem mais novo do que eu, né? Uma geração, literalmente a geração Y. Então vocês já nascem com o celular na mão. Se o digital, trabalhar com o digital era porque você já estava com o celular na mão ou porque realmente sempre foi uma paixão, você sempre admirou por trás das câmeras? Eu sempre admirei o por trás das câmeras e também o na frente das câmeras. Desde pequeno, pelo que eu me conheço, eu já cresci na geração do YouTube, já cresci na geração de Whindersson Nunes. Então a gente sempre teve referências fortes de humor, referências fortes de influências que trazia alegria para as pessoas. Não era essa onda de hater que temos hoje no Twitter, esses engajamentos podres que traz crianças literalmente sendo desprezadas. Não era isso naquele tempo. Aquele tempo era literalmente por humor e conhecimento. Era essa onda de alegria, de melhorar a vida do outro, independente do estado que ele esteja vivendo. É você levar um sorriso para uma casa que precisa naquele momento. Sabe? O mundo de hoje é feito de tantas coisas ruins, mas no meio disso tudo tem alguém que consegue fazer uma piada e trazer sorriso no rosto de alguém, ou no dia mal de uma pessoa. Quando eu olhava isso dentro do meu meio de amigos, eu falava sempre, rapaz, eu vou viver isso. Em algum momento eu vou trabalhar com a internet. Em algum momento eu vou fazer disso literalmente meu ganha-pão, porque era um desejo que queimava, sabe, no coração. E literalmente você está reafirmando que palavras têm poder, porque você sempre afirmou isso, eu só não sabia como chegar então. Sim. Você falou sobre humor. Quem conhece a gente de perto sabe que a gente faz piada de literalmente tudo. Passou alguma coisa na nossa frente aqui, a gente faz piada. Você caiu. Se David ou eu cair aqui, um dos dois, antes de ajudar, a gente vai rir muito e vai ser a semana toda de piada. A gente tem nosso grupinho interno com piadas internas que Sim. Só Jesus na causa. E o humor tem te ajudado a vencer barreiras ou você acha que o humor é só um disfarce? A gente tá no Setembro Amarelo, o humor é só disfarce de alguém que tá pedindo socorro? Eu acho que essa pergunta se divide em duas respostas. O humor, muitas das vezes, para algumas pessoas, principalmente para as mais alegres, acaba sendo um disfarce de armadura, para esconder o que realmente está sentindo. Só que quem é amigo percebe. Quem é próximo percebe quando o humor de alguém está sendo alterado para esconder um sofrimento oculto. Então eu acredito que o humor sim pode ser usado como uma ferramenta de esconder aquilo que a pessoa realmente está sentindo. Como também o humor pode ser uma forma descontraída de alegar a vida do outro, ou até mesmo de identidade. Eu compreendo que existe o lado de alguém que é feliz 100%, mas existe o lado da outra pessoa que está tentando se esconder através de um sorriso. E para essas duas opções, eu tenho uma resposta para você. Independente daquilo que você esteja passando, o que Deus tem para você não é só um momento de alegria, mas é uma felicidade eterna. E ser feliz, Cláudia, a gente entende que não é a todo momento estar bem, não é a todo momento estar com um sorriso no rosto. Mas ser feliz é você ter a identidade de filho de Deus e acreditar que, independente da tempestade, o sol vem depois das nuvens. Com certeza. Desculpem, viu, gente? Vocês viram a história ontem que eu já convidei vocês com a garganta daquele jeito. E a Bíblia nos relata isso, né? Que quando Jesus chega em nossa vida, até a tristeza salta de alegria. Surreal. E a gente é cristão. Vocês vão perceber que o Café com Sabedoria ele é movido pelo Espírito Santo, né? Então a gente vai começando uma coisa eu sempre vou falar de Bíblia, porque é o que eu vivo. A gente fala que o coração tá cheio. O meu coração tá cheio da palavra do Senhor, para distribuir a palavra do Senhor, seja de forma de empreendedorismo e ou de forma de uma palestra, de uma mensagem. Então, quando Jesus chega, até a tristeza salta de alegria. E essa é uma identidade muito sua. Como que você consegue se segurar nas gafes? Porque eu sei que tem muita gafe por trás das câmeras, porque conter a risada não é fácil.
Rapaz, como eu consigo me segurar por trás das câmeras, principalmente nesses momentos icônicos, eu acredito muito sobre profissionalismo. E você precisa separar. Você é uma pessoa feliz, sim. Você é uma pessoa alegre, sim. Mas quando eu estou por trás das câmeras, parece que literalmente entra a identidade de David profissional. E por mais que o meu lado interior queira expressar aquilo que eu estou sentindo do lado de dentro, não. Vamos controlar. Porque quem está por trás das câmeras sabe que até se a gente respirar forte, talvez a nossa respiração atrapalhe o áudio. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Mas não foi fácil, claro. Foi muitas risadas, muitos vídeos sendo atrapalhados, muito fôlego atrapalhando e muitas das vezes gargalhadas que atrapalhavam o vídeo inteiro. Mas com o tempo a gente vai se profissionalizando, a gente compra um microfone, a gente compra áudio que nos ajuda já nisso. E podemos rir sem se preocupar. Sim, sim. E eu tava rindo esses dias, inclusive, né? Lembrando da trajetória. Porque eu peguei literalmente o projeto. Aqui eu peguei a planta sem planta. Eu comecei a traçar o projeto com ele, mas claro, com a permissão de Cristo. E assim, David é uma pessoa que ele é muito permissiva. Ele ora, ele vê que está dentro do orçamento dele, ele vê que o Senhor está trabalhando nisso, então ele se permite a aprender. A geração de hoje, ele não se permite, por exemplo, a voltar a cometer erros ou, por exemplo, reiniciar. Como que você fala, o que você fala para essa nova geração quando se trata de mercado digital, de planejamento digital, que é literalmente o reiniciar? Não deu certo hoje, a gente reiniciar amanhã, porque eles não aceitam isso. Rapaz, o reiniciar para algumas pessoas, o fato da mudança, pode ser um choque de realidade. Porque quando conhecemos o mundo de hoje, que está sempre em evolução, sempre em mudança, acabamos comparando o mundo de hoje com as gerações. E não é bem assim. Tem gerações que são mais propícias à mudança, sim, mas tem outras que são mais retidas. Isso vai até de identidade cultural dentro de casa. Sim. Se uma pessoa dentro de casa ela tem uma criação que a mudança não é bem-vinda, a mudança é gerada sempre por um conflito ou por uma tempestade interna familiar, por exemplo, o pai e a mãe se separam e a mãe precisa mudar, e logo em seguida precisa mudar novamente porque não consegue arcar com as coisas de casa. Estou trazendo um exemplo comum da nossa sociedade. E vive constância a mudança, essa criança que está crescendo, vendo que a mudança é uma coisa ruim, a mudança veio pós separação, a mudança veio pós não arcar com as dívidas financeiras, com as situações de dentro de casa, para ela a mudança vai ser algo ruim. É totalmente diferente de uma pessoa que nasceu de uma realidade que entende que a mudança é para a evolução, que a mudança é para uma reconstrução, para um autoconhecimento. Então pegamos duas pessoas diferentes, que vivem de culturas familiares diferentes, e jogamos no mesmo pacote. Então eu quero dizer que a mudança, sim, é algo extraordinário de Deus para você. A mudança, sim, é algo que vai acrescentar muitas coisas, porém dói. Mudar machuca. Quem não conhece o processo da borboleta? Para a larva se transformar em uma borboleta, literalmente é um processo doloroso. E quem não entende a ciência acha que é algo só bonitinho, mas não. A larva que está lá dentro, a largata que está em mudança, ela sente contrações para se tornar uma borboleta. Sim. Então, com um processo de metamorfose, como costumamos falar, literalmente não é fácil, mas vale a pena. E você tem autoridade para falar disso, né? Porque você vem de uma infância não muito fácil. Sim. Você perdeu seu pai muito cedo e vê sua mãe batalhando, sua mãe e sua avó, né, que são suas referências, batalhando para trazer o pão para dentro de casa, não deixar faltar. A primórdia pode ser bem dolorido, né? Sim. Mas aí você vem com isso e cresceu com esse, graças a Deus, regado de oração e com essa visão que pode doer agora, mas lá na frente vai valer a pena, né? Exatamente. Esse processo de mudança sempre gera na gente como se fosse o ponto final. Só que quando suportamos o processo, sabemos que onde achamos que era o ponto final, sempre tem uma vírgula de Deus lá. E isso foi que literalmente me impulsionou. Independente da dificuldade de ter uma mãe solteira que arcava com tudo, um pai ausente que faleceu cedo e uma avó que lutava, mesmo distante, para me impulsionar para o meu futuro, era que quando tudo estava acabando, sempre tinha uma vírgula. E esse apoio familiar? Porque eu vejo que muita gente não tem, você é muito novo. Eu não vou dizer a idade dele, porque você é muito novo. Sim. E o que as pessoas fazem é assim, mas ele vai começar, ele não vai terminar, ele não vai parar. Como que você faz, você sendo muito novo, mesmo, a gente sabe que nem sempre, eu não sei 100% da sua família, mas nem sempre você tem um apoio familiar, e quando tem, vem sempre com uma piada do tipo, mas não vai muito longe.
Como é que você lida, como é que você usa filtros que não são do Instagram, que não são das mídias sociais, para lidar com isso, com essas barreiras que é imposta todos os dias? Sim. Afirmando a pergunta, não é uma suposição. Eu não tenho apoio familiar até hoje. Por quê? A minha família vem de uma geração onde a internet era apenas mato. A internet era apenas para diversão, ou muitas das vezes para nos distrair da vida real. Então, para desconstruir esse pensamento na mente de alguém que cresceu ouvindo isso é muito complicado. Só que assim eu entendo, com a minha inteligência emocional hoje, que esse papel de transformar a mente do outro não é meu. Entende? Então eu aprendi a literalmente silenciar as vozes internas que não me impulsionavam. Eu aprendi a silenciar as vozes que estavam tentando literalmente não enxergar aquilo que eu enxergava. Por quê, Cláudia? Vamos deixar uma vida passar? Mussurunga é isso, gente. Literalmente. Mussurunga é passou Perto do aeroporto. Literalmente eu entendi, David, que quando eu vejo algo, eu sonho com algo, ninguém tem a obrigação de sonhar comigo. O sonho é meu, o planejamento é meu, a fé é minha. E quando Deus entrega uma promessa pra gente, a gente às vezes quer depositar no outro com a mesma alegria, com a mesma intensidade e acaba levando um baque. Principalmente daqueles que a gente queria impulsionamento, que é a nossa família. Só que tendo a coisa, o problema não está na sua família, o problema não está em você e muito menos na promessa. É porque só entende quem vê. Verdade. Só entende a promessa quem sonha. Então quem não está sonhando não tem obrigação. E às vezes a gente se frustra com isso. Só que eu entendi, com muitas dores, que a minha família estava tentando me proteger. Só que hoje eu tenho frutos. Por insistência e entender que as palavras dos outros não poderiam interferir. Claro que eu poderia escutar, porque querendo ou não, era uma preocupação familiar. Era a minha rede de apoio. Mas eu precisei romper. Eu precisei ir para o desconfortável. Aonde ninguém acreditava, eu precisei florescer. E o que é que você me fala do sair da zona de conforto? Porque o digital, para muita gente, é só mexer o celular. E você veio literalmente com esse tema, planejamento digital. A gente fala-se muito de planejamento digital, mas o que é que a gente fica fazendo? Rolando o feed do YouTube, do Instagram. Você é uma pessoa, vou repetir, ele é uma pessoa nova, gente. Eu tô repetindo que ele é uma pessoa nova para que vocês entendam o peso que ele carrega de ser uma pessoa que mora sozinho, que arca com suas contas e que vive do trabalho dele. Ele não vive batendo, Cal, eu vou dar o meu exemplo porque eu tô aqui perto. Cal, hoje eu não consegui pagar uma conta, me ajuda, me dá um help. Não, ele literalmente planeja a vida dele financeira, ele planeja a vida dele espiritual, ele planeja a vida dele física, porque ele é uma pessoa que da atividade física, e ele planeja a vida dele de trabalho. Então ele é uma pessoa extremamente planejada, organizada. E quando eu trago para vocês essa questão do planejamento digital, quando a gente trouxe o planejamento digital, eu queria que vocês compreendessem isso. Eu queria que você passasse para as pessoas esse planejamento digital de chegar, eu vou postar hoje de tal e tal hora, que depois ele vai passar essas regrinhas para vocês, mas agora não, agora a gente vai entrar no assunto. Eu vou postar de tal e tal hora que David falou que era bom lá no Café com Sabedoria. Só que na hora que eu começo a postar, me vem um vídeo de... Você falou de Whindersson Nunes, eu amo o Whindersson Nunes também. O humor dele não é aquele humor pesado. É o humor do dia a dia, que acontece no dia a dia, que a gente vê que ele é uma pessoa comum, né? Que acontece conosco também. Então aí você vai, para e olha assim, eu vou olhar, e daqui a pouco vem um outro vídeo. A gente gosta de Corinho de Fogo, a gente vai olhando o Corinho de Fogo dançando. E aí me diga como que eu faço para sair dessa prisão, porque acaba se tornando uma prisão, o que seria bênção acaba se tornando maldição, porque eu passo mais tempo rolando o feed do que produzindo. Como que David se programa, se planeja para esse momento de trabalho? Você tem alguma técnica, algum segredo para passar para a gente agora? Sim. Literalmente é algo muito simples, mas que a gente às vezes não segue por ser simples. Às vezes a gente tem problemas com simplicidades. Aquilo que é simples a gente não quer seguir. O que é? Quando a gente vai trabalhar com a mídia social, com a rede social, com esse mundo digital, a gente precisa entender uma coisa bem simples. Só existem dois lados. Aquele que assiste e aquele que produz. Você precisa entender em que lado você está. Se você é a pessoa que produz, você não pode estar do lado do espectador. Mas, David, eu não posso assistir um Reels, não posso assistir um podcast, não é sobre isso. É sobre que você precisa entender do planejamento, é que se você está passando mais tempo assistindo do que produzindo, você não é um influenciador digital, você não é
a imagem do seu trabalho, você não é uma imagem profissional. Porque trabalhar com a rede social, ou até mesmo com qualquer tipo de negócio, você precisa ter seu posicionamento nas redes, que é a maior rede do universo, é a rede social. Você precisa ter um posicionamento. Se você entender que você precisa se posicionar e não ficar rolando feed, literalmente seu posicionamento digital muda. Porque você entende que ali também faz parte do seu trabalho. E em trabalho não há distração. Se você entender que um caminhoneiro não pode se distrair na pista, e entender que você também não pode se distrair no seu celular, as coisas começam a mudar, ambos o seu trabalho. Só que, infelizmente, muitas pessoas podem até ser uma pessoa respeitosa na pista, dirige bem, presta atenção nos sinais, mas no celular, literalmente vive o desleixo. E tem essa também da regra de quando eu trabalho pra você, eu dou o meu melhor, mas quando é pra mim, a gente, nossa, precisa mudar muito, né? Quando é pra mim, eu posso adiar um pouquinho mais, você coloca essa regra, eu tô no meu horário de trabalho, porque eu, Cláudia, quando eu vou me arrumar, eu acho que eu passei isso pra você, quando eu vou fazer, mesmo que seja aqui no home office, eu me arrumo. Eu me posturo para meu corpo, o meu cérebro entenderem que eu estou trabalhando. Porque se eu continuar de baby doll, de pijama ou à vontade, eu literalmente não trabalho, eu não produzo, eu não consigo criar. Se eu tivesse acordado, eu não tivesse tomado banho, eu tivesse apenas colocado a roupa para vir para cá, não tivesse colocado uma maquiagem, eu com certeza estaria assim. Eu não acordo de manhã cheia de ideias não, viu, gente? Mas com certeza, se eu não tivesse tido a atitude de me arrumar e dizer assim, eu tenho um compromisso, e o compromisso é primeiro comigo, e depois com o David, e principalmente com vocês, que são os meus seguidores, que são os inscritos, que estão aqui há um tempo já comigo, já tem 2 anos já de Café de Sabedoria, e vocês já estão aqui comigo já esse tempo, e vocês podem perceber que é muito difícil, a não ser pelo Stories, porque eu acho que eu produzo muito vida real também para vocês, então... No Stories eu apareço sem filtro muitas vezes, às vezes apareço desmantelada, faço graça com o meu cabelo, porque meu cabelo, né? Eu tenho um cabelo que tem vontade própria, e é um cabelo crente, vive de bem com Deus, ele vive armadão, lá pra cima. Então, assim, como que você faz para se policiar? Você tem uma regra que você olha e você diz assim, não, é essa daqui, eu preciso fazer, eu preciso executar essa. Ou não, eu vou trabalhar, ativo o modo trabalho na mente, não preciso de me arrumar nem nada, só o modo trabalho tá fácil. E se foi fácil para você também isso de se policiar porque você é uma empresa. Não é que você chegue em casa, que você tá home office, que você vai editar os vídeos, que você não é uma empresa. Você continua trabalhando, você continua sendo um profissional. Foi fácil para você entender isso, conciliar isso? Ou no começo você quebrou bastante cabeça? No começo eu quebrei bastante cabeça, Cláudia. Sendo bem sincero, eu achava que esse fato de se arrumar para trabalhar home office era algo muito clichê, era algo bonito de se falar. Só que na minha mente não tinha necessidade nenhuma, porque até então eu estava no conforto da minha casa, eu só precisava trabalhar. Mas quando eu fui fazer um teste, gente, faça um teste. Quando você escutar um conselho, não vá somente pela sua mente ou pela a sua cultura repetitiva. Faça um teste. Quando eu fiz o teste de me arrumar, quando eu fiz o teste de separar um ambiente organizado, e eu gosto de trabalhar muito com música e colocar um fundo musical, a minha produtividade não teve comparação. O meu desenvolvimento foi muito além. Quando eu percebi que uma coisa que eu estava fazendo em 2 horas, eu fiz em 1, eu falei, tem algo de errado. O meu posicionamento até para mim mesmo faz diferença. O meu consciente, meu inconsciente precisa entender que esse momento é de trabalho. E começou a sair as distrações. Por quê? Vou trabalhar com celular, a gente está muito perto das redes sociais. Então, para rolar um feed, para ver o Reels é muito simples. Ver um story, responder uma mensagem, notificação, é muito simples. Então, quando menos eu esperava, eu estava me distraindo. Mas quando eu me posicionei, quando literalmente eu me arrumei, preparei um ambiente, ainda que chegasse notificação, eu sabia que eu estava trabalhando. E eu consegui, literalmente, ter mais desenvolvimento e produtividade através até mesmo de uma roupa vestida. De entender que mesmo dentro de casa, somos uma empresa, somos a imagem do nosso negócio. Isso é muito interessante também, eu separo em blocos, eu trabalho muito com papel, então eu tinha horário específico para editar, horário específico para captar vídeos, horários específicos, até para entender as trends, porque como eu trabalho com mídia social, eu trabalho também com filmagem, eu preciso entender o que é que está no momento, o hype do momento, a trend do momento, para adaptar com a identidade dos meus clientes, com a empresa profissionais que eu trabalho. Então eu precisava, até mesmo dentro do meu trabalho, rolar o feed. Mas como é que se distrai? Ou como é que se trabalha sem se distrair? Literalmente é você se organizando, colocando tempo
colocando horário para cada coisa, para cada serviço. Se eu não me engano, tem um método que você até compartilhou comigo sobre Sim. horário e descanso, que literalmente me ajudou muito. Eu não me lembro do nome agora. Método Pomodoro. Você faz 30 minutos de algo que você precisa fazer, descansa 5 a 10 minutos, e aí com esse descanso de 5 a 10 minutos, esses 5 a 10 minutos você precisa fazer algo que lhe dê prazer. Por exemplo, levantar, fazer um café, ou já que você está mexendo no feed, ver alguma coisa que você goste, fuja um pouquinho do seu trabalho. Seu cérebro vai dar uma relaxada, vai dar uma descansada, mas você coloca o despertador, deu 5, 10 minutos, você volta ao modo profissional. E isso é bom porque, assim, as empresas, elas nos impõem regras, elas nos impõem metas, e a gente precisa seguir. E você já falou que você coloca tudo no papel, você coloca suas metas no papel e você acompanha essas metas, se coloca? Eu não funciono sem metas. Se eu não colocar no papel, para mim, meu dia não foi produtivo e eu sinto que eu não fiz nada. Literalmente, esses detalhes, principalmente sobre meu trabalho, eu preciso colocar no papel e dar aquele equilíbrio. Depois que eu aprendi a fazer isso, literalmente, a minha vida ficou mais produtiva, eu fiquei mais confiante, porque eu entendi que eu estava cumprindo com aquilo que eu planejei. Claro que no meio do processo vai acontecer alguma coisa que nem tudo você vai conseguir concluir. Mas quando você olha para uma lista e vê que você fez o seu melhor do dia, o seu 1% é suficiente. Você está mostrando para o seu cérebro que você tem recompensa, né? Olha, sim, você se esforçou, mas olha, a gente já fez tanto daquilo que a gente deveria fazer. Agora vamos para entrar no planejamento digital. Eu sou, abre aspas, leiga no planejamento digital. Eu acho que eu sou mais desleixada, na verdade. Mas vamos deixar como leiga. Eu sou mais leiga no planejamento digital e eu queria que você nos passasse um passo a passo do planejamento digital, como eu devo começar, o que eu devo fazer e o que realmente para você funciona, porque talvez para você funcione, mas eu vou pegar algo parecido para ver se eu consigo para funcionar para mim também. O primeiro passo de planejamento digital é o que todos costumam falar, só que na verdade muitas das pessoas colocam em prática, que é, David? É definir o seu nicho, é definir com que público você quer falar. No início isso foi muito difícil para mim, porque eu falo sobre tudo, eu falo sobre religião, eu falo sobre saúde, eu falo sobre estética, eu falo sobre profissionalismo, posicionamento de imagem. Quando eu parei nesse negócio de nicho, eu falei, Senhor, mas eu falo sobre tudo. E eu entendi também que a sua identidade, ela é um nicho. E agora o meu público principal é a minha identidade. Qual é a identidade de Deus? É pessoas que têm princípios, é pessoas que acreditam em Deus. Esse é o meu público. É homens conservados, homens provedores, homens que querem não só expandir a sua casa, o crescimento da sua família, mas também ser o provedor da sua empresa, expandir a sua empresa, ajudar famílias. Então, hoje o meu posicionamento nas redes é direcionado para as pessoas que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo princípios que eu. Então, quando eu defini isso, entendi, nossa, eu estou falando para pessoas que têm o mesmo pensamento de David. Então, para mim, ficou muito mais fácil, não teve vergonha, porque as pessoas que eu tento me comunicar, que eu direciono o meu alvo, o meu assunto, são pessoas que pensam que nem eu. Quando eu entendi isso, a vergonha caiu. Não teve como mais ter vergonha. Porque as pessoas que eu direciono são pessoas que pensam que nem eu. São pessoas de princípio. São pessoas que amam a família, são pessoas de desenvolvimento pessoal, são pessoas que amam entender sobre o cérebro humano, como ela se comporta, porque elas tomam certas atitudes. Então, quando eu entendi o meu nicho, o público que eu queria me direcionar, tudo foi mais fácil. Quando você fala que você só trabalha com o público que ama a Deus, você só trabalha com crente? Não. Mas com pessoas com princípio. Exatamente. Vocês entenderam que você... É porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu vejo você falando de Deus, você falando de Deus. Primeiro que é o que nos move, é o que nos deu o presente de estar aqui, o que nos traz sabedoria. Eu oro todos os dias por sabedoria, por discernimento. Então, é o que me move. Então, se eu chegar perto de David, mesmo que ele não seja crente, e eu começar a falar de alguma coisa relacionada a Deus, que é princípio, porque princípio está diretamente relacionado ao que Deus entregou em nossas mãos, ao que nós somos, a nossa essência. E ele não entender que eu preciso amar os meus filhos, que eu preciso andar em comunhão com os irmãos, vai ter choque. Então, assim, identificando esse primeiro nicho, óbvio que você consegue atrair mais pessoas para você, né? Porque aí as pessoas as pessoas se identificam de imediato. Qual seria o próximo ponto? Tô anotando também, viu, gente? Posicionamento de imagem. O próximo ponto é o posicionamento de imagem. Por quê?
Quando você entende o seu nicho, você precisa se posicionar como tal. Você não pode ser flexível demais e nem rígido demais. Você precisa entender que a pessoa que você está falando provavelmente tem os mesmos princípios que você, mas muitas das vezes não tem o mesmo conhecimento ou ainda não está entendendo o assunto que você está se direcionando. E é necessário ter um linguajar que se encaixe no padrão de todo mundo. Linguajar que eu falo é a maneira de falar. Por exemplo, quando você vai falar com um médico, é totalmente diferente de você falar com uma pessoa que mora na rua. O linguajar de um médico, o linguajar de uma pessoa que literalmente é moradora de rua são diferentes, mas não significa que ambos não têm o mesmo princípio. Você compreende? Sim. Só estão em patamares, em cultura, em estudo, e muitas das vezes até em poder aquisitivo diferente. E você entendendo isso, a linha de comunicação, você alcançando todo o nicho do seu público geral, você começa a entender que o posicionamento de imagem faz diferença. A maneira que você se veste, a maneira que você se comunica, muitas das vezes a foto que você posta está falando muito mais do que você falando 30 minutos em um stories. Sim. Você compreende? Então, o posicionamento vai muito além da sua roupa, o posicionamento vai muito além da maneira que você fala. Seu posicionamento reflete muito na identidade que você tem do seu interior e quer transmitir para o lado de fora. Claro, com certeza. E assim você vê que muitas vezes não condiz, né, o que as pessoas falam com o que elas vestem, como elas se comportam, né? Eu vejo, e cuidado com esse golpe, porque entra filhote, passa logo. Chegou a amor da minha vida, gente. Chegou do reforço, tem que investir em conhecimento. Sim, tem muita gente, porque cuidado para vocês não caírem nessa na internet, porque só se veste bem, só fala bem, só fala de carro, posta fotos laudas do carro e nem sempre o carro é deles. Nem sempre as coisas são deles. Então, assim, tem muita gente que posta algo que eles não são. Uhum. Então, tomem muito cuidado, porque a nossa vida por trás da câmera, às vezes é um pouco distorcida, mas eu preciso sustentar aquilo que eu coloco. Por exemplo, eu, Cláudia, andava muito desarrumada. Eu sou deslixada, eu sou 880. Então, hoje eu comecei com vontade de me arrumar, vou me arrumar muito. E tinha dia que eu saia na rua que você me confundia com o mendigo. Você dizia, minha irmã, toma que eu só tenho essa moedinha. Moça, eu não sou pedinte, não, moça. Será que você tá tão desarrumada, minha senhora? Então, assim, eu comecei a compreender que vocês também me viam na rua e que eu precisava manter a postura da Cláudia empreendedora. E isso melhorou muito o meu fluxo do negócio. Melhorou muito porque eu sempre fui uma pessoa que articulei muito bem as minhas palavras, que sempre me posicionei muito bem de frente às pessoas. Só que no meu estar à vontade estava me prejudicando, porque eu achava que daqui para a escola do meu filho ou daqui para comprar um pão fosse a mesma coisa. Ah, Cláudia, quer dizer que você coloca um salto na queda? Não, eu apenas coloco uma roupa adequada. Uma roupa que não é a que eu tô dentro de casa toda furada, toda rasgada. E eu literalmente saía assim antes, viu? Eu saía, às vezes você olhava assim, sua roupa tá rasgada. Eu esticava a boca, ninguém tá vendo. É o ar-condicionado, ainda brincava, é o ar-condicionado. E hoje eu já não saio mais assim. Eu me policio muito com minhas roupas, porque eu sei que o posicionamento que eu passo aqui para vocês me veem aqui e também me veem muito. Eu tenho muito contato com o pessoal no Mussurunga. Eu cheguei em Lauro de Freitas e a menina me olhava e me olhava e me olhava. Não mexa não, filho, por favor. E a menina me olhava e me olhava e me olhava e olhava de novo e fazia assim: eu conheço você. Aí eu fiz assim, bem, se ela não for me roubar, ela me conhece, eu não lembro que eu tô devendo, porque geralmente quem deve é que esquece, né? Sério, meu bem, você me conhece da onde? Aí quando eu falei da onde, ela, café com sabedoria. Eu, isso, café com sabedoria. Ela, eu acompanho, eu sempre vejo as suas postagens, é muito bom. E aí, se eu não tivesse vestida adequadamente, ela ia dizer, primeiro que ela não ia me reconhecer. Porque eu só vivo de cabelo assanhado, faço um coque de qualquer jeito, deixo os frizz lá em cima. E aí eu sempre tive uma regra que não é vaidade minha, mas é uma característica minha. Quando eu saio, dificilmente você vai me encontrar sem batom e sem brinco. Eu posso estar sem maquiagem, mas o batom e o brinco, primeiro que eu sou muito transparente. Eu saio na rua, se eu tiver com a cor... Por que eu botei o blazer, né? Nós saímos todo mundo, hoje a gente meio que combinou as cores. Aí eu fico aqui no fundo, se eu tiver sem nada, vocês não me veem. Então tem que ter uma coisinha. Então, brincadeiras à parte, vamos para o nosso terceiro
nossa terceira parte do planejamento, que é Constância. Essa terceira parte, eu gosto de falar que é a última, mas que se divide em algumas pernas. É como se fosse um triângulo. A constância, ela é transformada com o planejamento. Quando você tem um planejamento, literalmente, eu gosto de anotado, um planejamento literalmente seguindo padrões específicos, como, por exemplo, eu preciso postar no mínimo um vídeo por semana. E começamos com, literalmente, métricas baixas, trazendo com a sua realidade. Que às vezes a gente quer começar com aquela intenção, com aquele impulsionamento de fazer, literalmente com aquela vontade, com aquele gás, e acaba tomando toda a energia no início e não consegue ter constância. Então o que eu falo para você hoje é, no início, coloque métricas alcançáveis, métricas racionais, tirando o emocional de lado. Se você está começando agora, começa postando um vídeo por semana. Se você já tem um tempo, começa postando 2, aparecendo sempre nos stories. Comece a literalmente a evoluir aos poucos. A segunda perna desse triângulo é a clareza. Quanto mais claro for as suas metas, quanto mais claro for os seus objetivos, mais alcançáveis para o seu cérebro é. E quando você entende isso, e a conquista, a evolução vai sendo mais clara também. Quando o seu caminho, o seu objetivo é mais claro, você alcança mais rápido. E finalizando com a vaidade. O que é que muito acontece com a gente hoje? A gente trabalha, se esforça, muitas das vezes até mesmo no desânimo, no desconforto, trazendo tudo com o que a gente falou aqui, para postar um vídeo, para nos posicionar, né, com as nossas imagens na rede social, com a imagem da nossa empresa profissionalmente, e não tem um retorno. Às vezes só tem uma visualização, 2 visualizações, e muitas das vezes não passa nem de 100. Só que esse resultado, muitas das vezes, faz a gente parar por vaidade. Faz a gente ser interrompido, a gente nos paralisar por simples números, por simples métricas. Só que a verdade e a evolução vem por constância e não por métricas. Quanto mais você postar, você vai se literalmente aperfeiçoando, a sua comunicação começa a melhorar, o seu posicionamento, a sua qualidade de edição, a sua qualidade de imagem, o seu posicionamento, a maneira que você se comporta diante da câmera vai melhorando. Então o trabalho aqui não é sobre números, não é sobre vaidade, mas é sobre o seu posicionamento, a sua evolução diante das câmeras, diante das redes sociais. E eu acho que o contrário também é bem verdade, porque se a vaidade por não querer postar por pouco, a vaidade por ter muito e querer se sobressair, porque eu encontro muita gente que, quando eu comecei, eu tinha 6 pessoas que acompanhavam a minha live, minha mãe, minhas tias, você, Ábia, e mais alguma outra pessoa que foi chegando. Então, e alguém do convidado que eu fazia, né? Pronto, são 6 pessoas, exato. E aí as pessoas, cara, tão pouco. Isso não vai dar certo. Primeiro que palavra tem poder. Então eu já comecei errado. Vai dar certo sim. E eu entendi que se eu coloco 6 pessoas em uma live, eu tô numa mesa, eu tô lotando uma mesa para me ouvirem, para te ouvir. Então, assim, independente de quantas pessoas hoje estejam na live ou que venham assistir, que eu sempre digo assim, que os meus vídeos, eles têm um propósito e um objetivo, que a pessoa que ela venha ser alcançada, que necessita desse conteúdo, ela foi alcançada, ela entendeu, ela colocou a mão na massa, porque você tem que entender que conhecimento não vai te levar a lugar nenhum se você não fizer prática. E quando eu falo de vaidade, que o contrário é verdade, é que eu encontro muita gente que comprou seguidor, que tá muito lá em cima, e olha pra mim e faz assim, mas você apareceu no YouTube com o seu cabelo assanhado. Gente, meu cabelo é cacheado e ele é volumosíssimo. Então isso pra mim não é assanhado, ele tá ótimo. Mas eu já escutei gente dizer assim, mas você tem que colocar mais creme. Eu não suporto cabelo pesado de creme, o toque. Então é muito de minha identidade. Mas porque a pessoa tem mais like que eu, tem mais número que eu, a vaidade subiu a cabeça e pra mim você não é profissional. Eu já escutei assim, eu não posso participar da sua live porque você só tem X seguidores. Já escutei. Inclusive a amicíssima sua. Porque você só tem X seguidores. E aí a pessoa ficou, eu olhei assim pra elas e eu fiz, tá, ok. Aí quando ela quiser participar, porque aqui o Café com Sabedoria é um propósito.
E a não ser que o Senhor diga, você vai porque você vai deixar de ser orgulhosa, a não ser que seja a ordem do Senhor, porque vocês têm que entender que obedeçam a Deus, a resposta para ela vai ser não. Porque ela deixou a vaidade subir a cabeça dela, porque ela tem tantos seguidores que eu tenho certeza porque eu sei do processo por trás. Os seguidores dela não são seguidores feitos vocês que vieram chegando por indicação, por verem o trabalho, por me acompanhar em outro lugar. Foram seguidores comprados. Eu não estou menosprezando quem compra seguidor, porque eu sei que muitas vezes você precisa comprar para começar a crescer. Inclusive, acho que eu vou fazer isso, que o Instagram derrubou meu seguidor. Mentira, vocês compartilhem aí, viu? Vocês compartilhem. E aí ela simplesmente passou isso. Então, assim, a vaidade também às vezes te destrói. Já é uma pessoa que não tem mais prazer, ela até tem um certo conteúdo, uma certa relevância. Seria interessante para mim, aqui no Café com Sabedoria, trazer ela para vocês, porque é uma pessoa que tem um certo conteúdo, um certo posicionamento. Mas pelo fato dela dizer que a Primorge não participaria por causa do tanto de seguidores que eu tenho, infelizmente, quando ela quiser participar, a não ser que seja a ordem de papai, ela não vai participar. Meu Deus. Vaidade, você tem que ter cuidado com pouco e com muito, porque você não quer continuar a constância pela vaidade, porque você tem pouco, mas esse pouco de hoje somos... Eu comecei com 3 ou foram 10 pessoas no Instagram. Hoje eu tenho 800 e alguma coisa, falta pouco para 1.000. Eu já cheguei a 1.500, mas o Instagram, eu passei um tempo sem postar e o Instagram derrubou meus seguidores. Tudo bem, eu não brigo com o Instagram com isso. A gente está aqui para fazer o meu trabalho. Se eles acharam que, por verdade, meu trabalho, eu já encontrei pessoas na rua dizendo assim, mas eu não vejo você postar histórias, eu postei ontem, gente. Eu sou preguiçosa a postar história, mas eu postei ontem. Mas eu não vi. Aí você tá seguindo, aí olha, não tô te seguindo, aí eu vou e brinco, você não tá seguindo o Café com Sabedoria. Não, mas eu sempre te segui, eu não entendi. Aí eu falo assim, eu vou entender. Foi porque eu simplesmente o Instagram te excluiu, porque eu não tava entregando. Tudo bem, eu não vou colocar a culpa em você. Então, assim, eu entendo que eu comecei com pouco, hoje eu tenho bastante, o suficiente, e que eu pretendo chegar ao muito, mais que isso é uma constância, que eu não posso deixar nem o número pouco subir a minha cabeça e nem o número muito tomar conta de mim. Essencial. A vaidade, ela literalmente ela vem disfarçada de uma certa valorização interna. Como a frase que você usou da pessoa, é muito interessante, que ela falou, eu não vou porque você não tem seguidores o suficiente. Ou seja, ela entende que ela tem autorrelevância, ela entende que é uma pessoa posicionada, ela entende que a imagem dela tem valor. Só que peca quando despreza a imagem do outro por não ter o mesmo número de métricas que ela tem. Então é uma pessoa que é extremamente, que tem uma identidade forte. Gente, isso é excelente. Uma pessoa que tem uma identidade forte, uma pessoa que tem um posicionamento, é de extremo valor. Cláudia tem uma identidade forte. Cláudia tem um posicionamento. Independente da pessoa que fala do cabelo dela que pode estar assanhado, ela entende que o cabelo dela é uma identidade e que não pode ser tirada. Então ela pega essa identidade, que algumas pessoas falam como fraqueza, e ela usa como arma de estratégia. Você entende isso? Só que o problema aqui não é pegar a sua identidade e usar como arma de estratégia, mas é pegar a sua identidade e ferir o outro. E aqui nos complica. Quando você pega a sua identidade e de vez de usar como instrumento ou ferramenta de impulsionamento, tanto para o seu negócio ou para o negócio do outro, e você usa como ferramenta para ferir ou matar um sonho ou projeto de alguém, infelizmente, fala muito sobre caráter. Sim. E uma pessoa que fere o outro, que paralisa o sonho do outro, essa pessoa, consequentemente, é uma pessoa, infelizmente, amargurada. E precisa, urgente, de um cuidado emocional, de um profissional emocional para entender a fonte desse sentimento. Até porque se eu não estivesse bem comigo mesmo na época, eu teria ficado destruída, né? Se eu não soubesse o trabalho, o conteúdo que eu entrego para vocês, que vocês acham... Eu já escutei isso de muita gente. Mas internet não é trabalho. Eu creio que David, por estar nessa área, escuta isso direto, né? Sim. Internet não é trabalho. Só que é uma das nossas fontes de renda. Não é a minha principal fonte de renda, a internet. Mas é um trabalho. Eu paro, eu estudo, eu oro, eu consagro. Eu estudo a pessoa. David hoje não foi preciso eu estudar muito sobre David. Mas semana passada veio Vanessa aqui. Vanessa, por ser minha intercessora e minha amiga, eu ainda não tenho essa convivência para saber tudo sobre Vanessa. Então eu tive que parar, orar ao Senhor e dizer assim, Senhor, é um movimento direcionado para os cheias.
mas eu preciso saber alguma coisa de Vanessa. E aí descobri que Vanessa era contadora, preciso trazer Vanessa para dar umas dicas pra gente aqui, ó, de finança. Então, assim, você vê que a humildade, né, das pessoas trazer, eu trabalho com isso, é o meu trabalho, eu levo isso como um trabalho, como uma verdade, não é minha principal fonte de renda, mas é um trabalho meu. É o que eu faço, então assim, eu não quero entregar algo para vocês, e é uma coisa que eu passo não só no Café com Sabedoria, na mentoria, no método RDR, mas no meu dia a dia. Se for fazer qualquer coisa, meu filho está aqui de prova, tudo que ele faz eu faço com excelência, cara, faça com excelência, porque a Bíblia diz, tudo que você for fazer, faça com excelência, como se fosse feito para o Senhor. Então, o que eu estou entregando hoje aqui a vocês, o Senhor se agradaria? A pergunta que eu faço é essa, eu não quero agradar só a vocês, porque se eu agradar a Deus, para mim tá ótimo. Mas o que eu estou fazendo aqui, o Senhor se agradaria de como eu estou posicionada, de como eu estou vestida? Eu sou cristã, mas eu, o jeito que eu estou me posicionando, me mostrando aqui como cristã, tá realmente agradando a Deus? Eu fiz uma live de, não sei, de 1 hora e alguns minutos. Algum momento eu falei de Deus como cristã. Então, assim, isso agradou a Deus. Então, eu tento fazer as coisas com excelência. E, às vezes, o meu melhor é só 70% do que eu posso dar hoje. Mas eu vou te dar aquele 70% porque é o meu melhor, a condição que eu tenho naquele momento. Nem todo dia eu vou conseguir dar 100%. Sim. E esse negócio de constância, ele me pega muito porque nem todo dia eu consigo dar 100%. Nem todo dia eu tenho criatividade, nem todo dia eu tô a fim de aparecer nas câmeras. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Então tem hora que eu olho assim, gente, eu já não tô afim. Mas quando eu chego na rua, as pessoas me conhecem como uma pessoa extrovertida. Eu digo, gente, onde foi que eu contei essa mentira tão bem contada? Inclusive, às vezes eu acredito, mas isso foi para eu poder quebrar um paradigma e primeiro quebrar também que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, se é isso que eu preciso fazer para ter meu ganha-pão, se é isso que eu preciso fazer para alcançar um público, então é isso que eu vou fazer, mas eu vou fazer com excelência. Eu vou fazer com excelência, porque eu vou entregar o meu melhor primeiro para Deus e depois para quem estiver próximo de mim. Não sei quanto tempo de live a gente tem, mas eu quero que você se despeça do público, deixe uma mensagem agora, que você coloque algo seu aqui agora, porque David é multifacetas também, né? Você tá vendo o David aqui, mas ele é multifaceta, ele é filmmaker, ele é pregador. Eu vou trazer David de pregador aqui pra gente tremer. Uma live profética aqui. Vamos marcar essa live profética aqui. Vou trazer Veva. Vocês não conhecem Veva porque é minha amiga íntima. Pra mim é Veva, mas é Evelyn Vilela. Eu vou fazer ela vir pro Café de Sabedoria pra gente dar uma live profética aqui, fazer um mover diferente, trazer o Espírito Santo de uma forma diferente aqui pra vocês. Pra gente aqui pra vocês, porque assim, eu sou peixe pequeno, né? Eu entendo um pouquinho da palavra, o cara é pregador, né? Então eu entendo um pouquinho da palavra, eu não canto nada, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, eu fico só, ainda bato a palma errada, vocês têm noção do meu tempo, eu bato a palma no tempo errado. Mas eu faço o meu melhor. Então eu quero que você deixe essa mensagem agora e convide o pessoal para te seguir, que contratem ele, viu, gente, que é um excelente filmmaker. É um excelente, ele deixou bem claro aqui, né, que ele é um profissional de excelência e ele entrega a excelência. Sim, sim. Quando você fala sobre palavra, né, nos desprender do assunto, e o Senhor falou muito comigo sobre a história de José. José é uma pessoa que literalmente recebeu um sonho da parte de Deus e ele vai compartilhar com seus familiares, ele não encontra apoio. José vai compartilhar aquilo que mais queimava em seu coração naquele momento, que ele não entendia muito. E ele vai ter a interpretação do sonho, ele vai ter um direcionamento, mas não encontra um apoio familiar para isso. E depois de José não encontrar um apoio familiar, a Bíblia nos conta que ele vai ver as piores fases da vida dele. José vai ser traído, vendido, jogado em um calabouço, vai ser literalmente escravo em uma terra distante, mas a promessa de Deus se cumpriu, Cláudio. Independente de ele estar longe das suas famílias, independente de aparentemente ele estar longe da sua cultura, independente de aparentemente tudo está indo a pior, a promessa aconteceu. Eu quero dizer para você nesse momento, não sei qual é a fase que você está vivendo, eu não sei se você está vivendo lutas que nem a luta de José, não sei se você não encontra apoio familiar como José não encontrou, mas eu quero dizer para você nesse exato momento,
as dores, os processos, os poços, as traições, não impede a promessa de acontecer. A Bíblia nos conta que todas as vezes que Jesus era traído, vendido, jogado em um calabouço, ele estava sendo impulsionado para o grande dia do cumprimento da promessa. Ei, eu quero dizer para você nesse exato momento, a promessa vai acontecer e as dores te impulsionam para a concretização da palavra de Deus em sua vida. Porque pode se passar tempo, pode se passar ouro, pode se passar prata, pode se passar amizade, pode se passar alianças, mas a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela não passa, ela permanece para sempre. E eu decreto sobre a sua vida hoje que você vai viver um tempo de cumprimento de promessa. Amém? Amém. Já termina com a oração, que eu já tô na noção. Vai, termina a hora aí. Eu só termino a live com a oração. Então, hoje, semana passada eu tô mudando o protocolo, tá vendo? Geralmente eu que oro. Semana passada foi Vanessa, agora vai ser David. Amém. Senhor, que nesse tempo a gente venha ser que nem José. Independente do cenário de frustração, independente das dificuldades, independente das calúnias, independente dos levantes, a gente viesse permanecer dentro da tua palavra, sem ir para a direita ou para a esquerda, mas continuar firmes e constantes, independente do cenário. Decretamos sobre a nossa vida hoje, decretamos sobre o nosso tempo hoje, que vamos viver o cumprimento da promessa, o cumprimento da palavra, o cumprimento das tuas palavras em nossas vidas, seja na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, ou na nossa empresa. Que a tua palavra cresça como árvore frutífera perto do ribeiro, que dá frutos em tempo ou em fora de tempo. Senhor, faz cumprir em nossas vidas as suas boas aventuranças, porque bem sabemos que o que o Senhor tem para nós são planos, Espírito Santo, maravilhosos, que não acrescentam dores, mas que traz alegria e constância. Toma o nosso coração em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ó, gente, meu ajudante Mirim chega ali, tava ali dando assistência, botou o ventilador mais pra perto para David não ficar com calor, verificou se o áudio tava saindo direitinho. Fala oi, filho. Oi. Tchau, fiquem com Deus.